A febre reumática é uma doença consolidada e bem estudada. Mas você já olhou a timeline dos estudos relacionados? Dos primeiros estudos até o estado da arte? Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. A doença cardíaca reumática é o resultado do dano endotelial, mais especificamente nas válvulas, causado por uma resposta imune anormal à infecção pela bactéria Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. No século XIX, o médico Walter Butler Shedlow, através de análises clínicas, propôs pela primeira vez o conceito moderno do estado reumático. À época, Dr. Shedlow afirmou: não existe, talvez, nenhuma doença grave mais familiar para nós do que o reumatismo articular agudo. É um dos transtornos mais comumente vistos nas enfermarias de um hospital geral. Entretanto, na metade do século XX, essa realidade mudou drasticamente. Com a modernização das cidades, a febre reumática praticamente foi erradicada em países mais ricos. De uma doença verdadeiramente global nos séculos XIX e XX, a febre reumática tornou-se uma doença de aglomeração e pobreza no século XXI. Assim, apesar do enorme avanço, o Global Burden of Disease estima que 40,5 milhões de pessoas atualmente possuem cardiopatia reumática e 306 mil morrem por essa condição todos os anos. O ponto central do mecanismo fisiopatológico é constituído por uma resposta do sistema imunológico mediada por anticorpos, linfócitos B, e por células, linfócitos T, desencadeadas por mimetismo molecular entre antígenos do Streptococcus e proteínas humanas. Ou seja, por meio da ativação do sistema imunológico após a exposição e infecção do indivíduo pelo Streptococcus, ocorre a produção de anticorpos neutralizadores do processo infeccioso. Contudo, esses mesmos anticorpos podem apresentar reatividade cruzada contra as próprias células, dentre elas as miocárdicas, neurológicas, articulares e possivelmente cutâneas, o que levaria a uma autorreatividade, causando, consequentemente, lesão tissular pelo mecanismo de mimetismo molecular. No tecido cardíaco, os linfócitos T produzem citocinas e estimulam o recrutamento de neutrófilos e macrófagos, células que provocam lesão tecidual. O resultado: espessamento de folhetos, fusão e encurtamento das comissuras e o espessamento e a fusão das cordas tendíneas. Alguns estudos mais recentes trouxeram uma nova teoria, a do neoantígeno, que sugere o não envolvimento de mimetismo molecular ou falha de um sistema imune. Tal hipótese sugere que esse mesmo Streptococcus ganha a luz da matriz subendotelial do colágeno, onde as proteínas M se ligam a regiões do colágeno tipo 4. Criando um neoantígeno, que induz uma resposta autoimune contra o colágeno. Pelas semelhanças entre as várias formas de colágeno, esses anticorpos podem possuir como alvo o colágeno tipo 1, encontrado nas válvulas cardíacas, provocando ruptura e malformação do folheto. Atualmente, o diagnóstico de febre reumática ainda se baseia em critérios descritos pela primeira vez pelo Dr. Jones, em 44 do século passado. Todavia, em 2015, esses critérios foram revistos pela American Heart Association, com o objetivo de melhor explicar as diferenças no risco populacional. Basicamente, os critérios são os mesmos, mas a maleabilidade para apontar determinado critério é mais fácil em locais de elevada densidade da doença, visando não demorar muito no seu diagnóstico. Deixamos no nosso site uma figura com todos os critérios e depois de ouvir esse podcast, se você quiser, basta acessar e procurar pela matéria. As estratégias preventivas incluem prevenção primordial, primária, secundária e terciária. A primordial requer melhor acesso aos cuidados de saúde, controle da propagação da faringite streptocócica e uma vacina efetiva, ou seja, medidas de saúde pública. A primária visa diagnosticar e erradicar o Streptococcus reumatogênico da orofaringe, ou seja, tratar a faringoamidalite. O agente de escolha é a penicilina e níveis séricos eficazes devem ser mantidos por 10 dias para a completa erradicação do micro-organismo, podendo-se também usar a azitromicina em casos de alergia. A prevenção secundária envolve a prevenção da progressão da doença latente ou cardite reumática clínica, tendo que ser feita a vida inteira dependendo do caso, mas mantendo administrações regulares de penicilina benzatina a pelo menos cada 21 dias. Por fim, a prevenção terciária tem o objetivo de prevenir complicações, a fim de reduzir a morbimortalidade. Isso envolve o tratamento de uma insuficiência cardíaca, controle de arritmias, prevenção de endocardite infecciosa, indicação e monitoramento adequado de terapia anticoagulante e prevenção de eventos embólicos cerebrais e sistêmicos. Agora vamos trazer alguns apontamentos.
De uma doença global, século XIX e XX, a febre reumática tornou-se uma doença de aglomeração e pobreza, já no século XXI. Hoje, a evidência remete fortemente ao mecanismo imunológico da fisiopatologia, mas há fortes evidências de que o dano inicial nos tecidos cardíacos é devido a uma alteração humoral na resposta à infecção causada pelo Streptococcus. Uma segunda hipótese traz a teoria do neoantígeno, que sugere o não envolvimento do mimetismo molecular ou falha de um sistema imunológico. Hoje ainda, o diagnóstico da febre reumática se baseia em critérios de Jones, atualizados em 2015 pela American Heart Association. As estratégias preventivas incluem prevenção primordial, primária, secundária e terciária. Como vimos, a febre reumática é uma doença de característica infecciosa e autoimune. Porém, existe uma multifatorialidade genética, ambiental e social que corrobora para seu difícil controle. Frente a isso, nos perguntamos qual deve ser o ponto-chave no tratamento e erradicação dessa doença. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club, hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelo Dr. Manuel Felipe, Clara Maria Santos Vanderlei e Gabriel Senes Veloso Ribeiro, escreveram um excelente texto sobre a febre reumática. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.